Quantas vezes você já viu aqui no Cidades e Soluções diversos exemplos do que se convencionou chamar de construção sustentável? Apesar dessa bela amostragem, tem muita coisa interessante acontecendo por aí. Nos anos 30 que ele surgiu para facilitar a vida de transportadores de carga. Desde então, o container passou a ser usado no comércio internacional. A ideia do americano Malcolm McLean foi tão bem recebida que até hoje o formato do enorme recipiente metálico mudou muito pouco. Mas e quando alguém resolve morar dentro de um desses caixotes? Essa foi a ideia do arquiteto Danilo Corbas. Apaixonado por estética industrial, ele apostou no uso de containers para desenvolver um projeto residencial sustentável, sem deixar o conforto de lado. Esse foi o meu caminho para descobrir sustentabilidade. E tem tudo a ver, né? Então eu realmente resolvi investir no container como uma alternativa à construção civil e, através dessa construção, conhecer os materiais que estão disponíveis hoje no mercado, no Brasil, para que a gente possa ter uma construção mais rápida, mais limpa, mais sustentável. O desejo se transformou em projeto. Depois disso, hora de colocar a mão na massa. Primeiro passo foi ir atrás da matéria-prima, os containers. Eles foram trazidos de São Vicente, no litoral paulista, até a Granja Viana, região da Grande São Paulo. Chegaram em 4 carretas já desamassados e com espaços de portas e janelas recortados. Um guindaste fez o serviço de descarregá-los no terreno nas posições corretas. Apesar do frio na barriga de quem acompanhou o processo, em 4 horas a estrutura já estava completamente montada. Acho que a parte principal do container está realmente no projeto e no deslocamento das unidades de containers para o terreno. É a parte mais diferente, vamos dizer assim. Entre o projeto no papel e a casa pronta existe uma etapa fundamental, a obra. E geralmente quando a gente chega numa construção que a gente mais vê é entulho. Nessa daqui que vai dar origem a uma casa com 3 quartos, 2 salas, uma cozinha e 3 banheiros, olha só o que a gente encontrou de entulho. Só isso daqui. E parte disso ainda vai ser reutilizado. Um diferencial que faz o projeto sair na frente no quesito impacto ambiental. A construção civil tradicional é a maior geradora de resíduos nas cidades. O volume de entulho gerado em obras e demolições é quase o dobro de todo o lixo sólido urbano. Só em São Paulo são produzidos o equivalente a 2.500 caminhões todos os dias. Outro cuidado ambiental foi o respeito ao relevo natural do solo. 85% da área foi mantida permeável para absorver melhor a água da chuva. Quais são as vantagens? Basicamente é que você consegue drenar, né, a água que cai da chuva, ela não acumula. Quando a gente imagina viver dentro de uma casa container, muita gente pode sentir uma certa aflição, imaginando que é muito frio ou muito quente aqui dentro. Mas o que faz o diferencial, criando um conforto térmico, são aquelas telhas ali especiais que usam um material diferente, né, Danilo? Pois é, essas são as telhas tipo sanduíche de poliuretano, que aqui dá para enxergar direitinho. Alguns são os diferenciais, né, os itens que vão permitir esse conforto térmico. Até é tanto que você pode perceber que aqui está mais quente do que lá dentro, né? Por quê? Porque essas telhas têm essa camada de poliuretano, né, que impede a passagem do calor, porque elas são brancas, refletem a luz do sol, e porque ainda eu tenho mais uma camada por baixo da telha de lã de rocha. Né? Então tudo isso me permite isolar completamente o telhado do externo. Do lado de dentro, o esforço para manter o ambiente agradável continua. As paredes recebem um sanduíche de lã de PET, isolante térmico feito à base de garrafas do tipo PET.
Além de ser uma proteção eficiente contra o calor, a iniciativa contribui para tirar as indesejáveis garrafas de plástico de circulação. Esse tipo de lã está presente em que partes da casa? Na maior parte das paredes externas, né? Onde eu vou ter realmente o sol batendo no container que vai ficar exposto externamente, e ela faz essa amortização, né? Ela não deixa o calor da chapa de aço cortem passar para dentro do ambiente. A preocupação com a escolha dos materiais e dos fornecedores esteve presente desde a obra até o acabamento. Para acompanhar esse processo, resolvemos voltar à construção 2 meses depois da nossa primeira visita. A cozinha, que antes estava vazia, foi mobiliada. O balcão exibe, além de estilo, material 75% reciclado. Na pia, o fluxo de água é controlado por areadores na ponta da torneira para evitar o desperdício. Na hora de pensar a iluminação da casa, qual foi a solução ecossustentável que vocês desenvolveram? No projeto eu pensei em deixar o ambiente o mais claro possível. Então tenho aí várias janelas bastante grandes, né, que me ajudam na iluminação durante o dia de uma maneira muito consistente. Além disso, tem a questão da iluminação em LED, que a gente usou. O LED chega a economizar aí quase 90% de energia elétrica, né? Um dos diferenciais da Casa Container é o telhado verde. Há 2 meses, quando nós estivemos aqui, ele ainda não existia. Mas agora, depois de pronto, a gente percebe que o gramado, além de ser importante para a absorção da água da chuva, ele também contribui para o sistema de isolamento termoacústico da casa. O quarto, que fica aqui embaixo, é muito mais fresquinho e silencioso. De lá para cá, os quartos também ganharam paredes e armário. O banheiro, uma descarga ecológica. Hoje a gente tem a possibilidade de escolher o tipo de descarga que você vai dar, que pode ser de 3 litros ou de 6 litros. Né? E antigamente, há pouco tempo atrás, as caixas acopladas ainda usavam 12 litros por descarga, né? Isso é uma evolução do sistema. Isso, no final das contas, gera uma economia significativa? Significativa. Isso pode chegar a quase 50% de economia. Na hora do banho, o sistema de aquecimento solar por tubos de vidro a vácuo garante água quentinha, uma alternativa mais eficiente que as placas solares. A água sai do boiler aquecida e pode chegar a quase 99 graus. É então misturada a água da caixa para baixar a temperatura. Depois, entra na tubulação da casa. Aqui passa por esse aquecedor digital, que faz a compensação necessária para que a água seja dispensada na temperatura desejada. Na verdade é o seguinte, ela chega do boiler na temperatura em que ela está e antes de chegar aqui, ela vai passar pelo aquecedor, né, pelo aquecedor digital, que ele vai fazer essa leitura e tal e saber se precisa colocar um pouco mais de temperatura ou não. E aí então, aqui, ela vai chegar na temperatura que eu quero sempre, ou além da temperatura que eu quero. Se ela estiver além, eu faço a regulagem aqui no misturador. Na sala, o tradicional revestimento de gesso divide espaço com um acabamento mais rústico à base de placas cimentícias. Essas placas são parafusadas em perfis metálicos, né? Então o que se corta de material, o que se desperdiça de material é muito pouco. O chão parece até inacabado, como da vez em que estivemos aqui ainda durante a obra. Mas a opção pelo microcimento é novamente uma forma de evitar a sobra de resíduos. Esse piso, na verdade, ele é como se fosse um cimento queimado, né? Só que o aspecto dele é de cimento queimado, só que a base dele tem algo de polimérico, né? Tem polímeros misturados e que dão a característica do piso não trincar, né, como acontece com o cimento queimado. Então eu consigo ter um piso monolítico em uma área maior,
não necessariamente usando juntas de dilatação, não gera praticamente nenhum entulho. Essa também foi um dos fatores que fez com que eu escolhesse esse piso. Esforços somados, já com a casa pronta, o resultado. A gente, praticamente na obra inteira, a gente retirou até agora uma caçamba de entulho e estamos aguardando a segunda para retirar. É a última caçamba. 2 caçambas de entulho em uma obra de quase 160 metros quadrados. Isso é muito pouco. É insignificante, perto de uma obra normal. Eu diria que a gente está economizando, sei lá, em entulho uns 5 mil reais. Mas como em toda obra, esta daqui também deu muita dor de cabeça. Basicamente, o que não deu certo está quase 100% ligada à mão de obra, né, à qualificação. Então, quando você entra com uma novidade, com um sistema diferente, eles acabam se perdendo e acaba, às vezes, estragando a solução, né, que a gente tinha bolado, não vai funcionar, porque a mão de obra não está qualificada a executar essa tarefa, por exemplo, né. O uso de containers na construção significa economia na fundação e redução no uso de materiais. Cada metro quadrado construído no formato convencional pesa mais de 1 tonelada. Isso significa que um apartamento de 100 metros quadrados consome nada menos que 120 toneladas de materiais. No final das contas, quem quiser se aventurar e erguer uma casa usando módulos de containers pode economizar até 30% do custo total da obra. Se eu tiver uma casa de um padrão popular, eu posso economizar até 30%. Se eu tiver em um padrão médio, uns 20%. E se for um padrão de padrão A, vamos dizer assim, eu posso chegar até o mesmo preço de uma construção normal. O projeto, inédito no Brasil, tem chamado a atenção de arquitetos, engenheiros, construtores e estudantes. A casa permanecerá aberta à visitação nas próximas semanas. Depois, será a vez de quem começou com a brincadeira colher os frutos de 5 meses de dedicação e muito trabalho. Depois disso, eu vou ocupar literalmente espaço. Está ansioso? Bastante. Eu quero muito mudar o quanto antes. Esse é o